Olá pessoal, a gente vai dar continuidade aqui ao conteúdo e sobre a Primeira República no Brasil ainda a gente vai estudar os movimentos sociais que aconteceram nela. Então, né, a gente já viu, já verificou que na Primeira República tinha um governo bastante antidemocrático, né? Você tinha participação apenas das oligarquias cafeeiras, né, dentro da política brasileira, da política federal principalmente, né, onde você tinha o revezamento do presidente paulista pelo presidente mineiro, né, tornando assim a República do Café com Leite, como assim ficou conhecida, né. Esse esquema de votação era um controle muito grande dessas oligarquias mais potentes do Brasil, né, desses grupos da burguesia cafeeira brasileira mais poderoso, com maior incentivo financeiro, maior participação econômica e controlava, né, as eleições também estaduais de forma muito fraudulenta, já que o voto não era secreto, né, o voto ele era aberto, então tinha o voto de cabresto, onde os jagunços, representantes dos fazendeiros, que faziam a representatividade local dessas oligarquias cafeeiras, forçavam as pessoas, né, das cidades e da região local a votarem conforme os interesses deles, né? E esse clima de insatisfação que cresceu no Brasil, é claro que ia culminar em movimentos, né? Em manifestações, em revoltas, né? Em realmente até situações de luta que aconteceram tanto na área rural quanto na área urbana do Brasil. Foram movimentos que não só aconteceram, né, mais próximos à capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, né, até então, mas que também aconteceram em regiões distintas, não só na região sudeste, mas também estouraram na região do sul, na região do norte, nordeste, em todo o Brasil. Então a gente vai verificar hoje quais foram esses movimentos sociais, né, e o que eles representaram. Então, né, no resumo aqui, que eu vou passar para vocês, a gente tem já a Guerra de Canudos, né, e que ficou representado pelo Arraial de Canudos, né, que era uma população local dentro do sertão baiano, que era conhecido como Arraial de Belo Monte, né? O período foi entre 1893 e 1897, né? E quais foram as causas? Eles eram contra a concentração de terras e a opressão dos coronéis. Lembrando, quem são esses coronéis? São os famosos coroné, né, como a gente chama, né, com sotaque do interior, né? Esses coroné eram fazendeiros locais que tinham latifúndios, que tinham propriedades rurais, que tinham poder econômico, que militarizavam as suas guardas, né? Ou seja, transformando a localidade em jagunços e soldados que protegiam não só o território, mas que faziam tudo o que esse fazendeiro quisesse. Então eles eram contra essa concentração de terra deles, né? E a opressão que eles também faziam, né? E a população, ela vivia bastante miséria, né? Numa situação de extrema pobreza, né? Lembrando que está falando no sertão baiano, então tem períodos de seca muito grande. E aí, esse Arraial do Belo Monte, né? Surgiu um líder chamado Antônio Conselheiro. Esse Antônio Conselheiro, né? Que era uma espécie de beato, né? Ou seja, uma pessoa bastante devota, né, do catolicismo. Ele se vestia com túnicas, né? Andava com cajado, tinha uma barba enorme, né? Cabelo comprido também, né? Então ele era uma figura, parecia até um mago, né? Um feiticeiro, assim, das lendas e contos, né? Da Idade Média, do RPG. Mas o interessante é que o Antônio Conselheiro, ele movimentou a população, né? Então ele acreditava que Jesus, né, o Salvador, o Messias, ia surgir novamente, por isso que o movimento é chamado também de messiânico, né, porque acreditava no retorno de um Salvador. E aí ele simplesmente fez o seguinte: olha, tudo que a gente produzir aqui vai ficar entre a gente não vai precisar mais pagar taxas para outras pessoas, procurar outras cidades. E isso começou a incomodar, né, as lideranças locais daqueles grandes fazendeiros, que ficaram incomodados, já que a movimentação deles lembrava muito até características comunistas, né? Já que tudo que eles faziam ali, produziam, ficava entre eles, né? Eles não tinham comunicação com outras cidades afora. Então, o que aconteceu, né? A presidência da República
mandou uma expedição militar que acabou sendo expulsa pelos povos locais, né, do Arraial de Canudos. Depois uma segunda expedição também foi enviada e mais uma vez eles mandaram embora, só que na terceira, né, eu não sei a quantidade exata, né, mas na casa dos milhares de soldados foram enviados para a cidade, e a cidade tinha poucas pessoas, né, então restaram quase 600 somente, na maioria mulheres e crianças, né, porque a maioria dos homens, né, quem podia lutar, pegou nas garruchas e armas que eles tinham na localidade, mas muitos deles foram armados com pedras, né, com instrumentos de agricultura, né, como enxada, ancinho, mas infelizmente não conseguiram, né, deter essa expedição militar, né, federal. Para quem tiver mais interesse, tem o livro, né, O Grande Sertão Veredas, né, onde narra a história da Guerra de Canudos. Se não me engano, acho que foi Euclides da Cunha que escreveu. E tem também o filme, né, brasileiro, Canudos, né, da década de 90, que narra essa história, né? Infelizmente, nessa última expedição, eles levaram até canhões e destruíram o arraial e não existe mais hoje em dia, né? Foi devastado, né? Além também do Antônio Conselheiro, que foi morto, e outros líderes locais. Passando para o movimento seguinte, nós vamos para o contestado, né? O contestado aconteceu na região sul do país, entre 1911 e 1915, na fronteira entre Santa Catarina e o Paraná, né? E quais foram as causas? Né? A desapropriação de terras de poceiros e sesmeiros para a construção de uma ferrovia pela empresa estadunidense Brazil Railway Company. Né? O que acontece, gente? Essa região ela era rica em madeiras, né? Então essa linha férrea construída por essa indústria ia desapropriar bastante poceiros, né? E pessoas que já tinham ali uma produção e pequenas propriedades há anos, há décadas, né? Na região. Então eles eram contra essa desapropriação, né? E encontraram na figura também de um padre, né? Se não me engano, chamado João Maria. Ele era também um movimento messiânico, né? Semelhante ao que aconteceu em Canudos, né? Esse João Maria pregava a volta de um Messias. Então os soldados, né, da região, né, que ficaram ali na região entre Santa Catarina e Paraná, né, que estavam insatisfeitos com essa construção dessa ferrovia, se armaram, né, e aí tentaram deter essa construção, né, da linha férrea que aconteceu ali, que estava no limite, né, entre Santa Catarina e Paraná. O resultado foi que Santa Catarina acabou vencendo essa guerra, né, o nome era contestado porque eles contestavam essa construção dessa linha férrea, mas os exércitos de Santa Catarina acabaram vencendo os exércitos do Paraná e incorporaram a região onde essa linha férrea foi construída, né, expulsando esses poceiros, né. Aí os números aqui, cerca de 20 mil mortos, e o movimento ficou chamado de sebastianismo, porque eles acreditavam na volta, né, de São Sebastião, que é uma figura santa, né, da Igreja Católica, que também tem uma representação com o antigo rei de Portugal, Dom Sebastião, né. Deixa eu ver aqui, vamos lá, para outra imagem agora, vamos lá. Agora vamos para o cangaço, né. O cangaceiro, né, o movimento cangaceiro que é bastante popular, né, na cultura nordestina. Tem inúmeros filmes, né, que narram a história do Lampião, né, o Virgulino Ferreira da Silva, né, Virgulino Ferreira da Silva foi o cangaceiro mais conhecido, né, que tinha um bando, né, de bandidos, né, que a gente chama de banditismo social, porque muitos deles roubavam e destruíam propriedades ricas de latifundiários e pegavam as riquezas e distribuíam entre si ou também distribuíam para populações mais pobres. Alguns tinham até aldeias, né, mais pobres que eles roubavam, né, dessas grandes fazendas e redistribuíam para a população mais miserável. Então, o movimento do cangaço, né, aqui está caracterizado na década de 30, né, de 1930, principalmente nas regiões de Sergipe, Ceará e da Bahia, e era um grupo de bandoleiros, né, tem até essa imagem bacana aí, em preto e branco,
né? Deixa eu ver se dá para poder visualizar melhor. Aí aqui nós temos a figura do Lampião, a Maria Bonita, né, que é sua esposa, e outros bandoleiros, né, que eram marcados por uma violência muito grande. Realmente eles torturavam, né, as pessoas locais, né, onde eles atacavam, mas também é chamado de banditismo social por esse lado meio Robin Hood, né, de roubar dos ricos e distribuir para os pobres. Tem filme, né, contando a história dele, se não me engano acho que é da década de 80 o filme brasileiro contando a história do Lampião, mas também tem outros filmes que narram cenas da atuação desses cangaceiros. Tem inclusive no filme Alto da Compadecida, né, que é uma obra maravilhosa, né, da cultura nordestina, do Ariano Suassuna, que também tem uma parte do filme onde mostra um cangaceiro local ali, né, que bota medo na cidade, né, e que praticamente devasta, né, a cidade local que é representada. Infelizmente, né, foi se extinguindo esse movimento, né, eles foram perseguidos e o Lampião também teve um destino bastante triste, né, já que ele foi perseguido e pego pelas autoridades locais e os seus líderes, né, do seu grupo e ele também foram cortados a cabeça deles e expostas em palácio público, né, se eu não me engano acho que no estado do Sergipe. O outro movimento rural que nós temos foi do Padre Cícero, né? O Padinho Cisso, que tanto o Didi, né, figura do Renato Aragão dos Trapalhões, narra, né? O Padinho Cisso é o Padre Cícero, que foi uma representatividade muito importante no Ceará, né, na cidade de Juazeiro. Tem uma estátua enorme dele até hoje, né, na cidade de Juazeiro, lá no Ceará, né, ou Juazeiro do Norte, né, também como é conhecida. A história dele ficou mais ou menos marcada entre 1889 e 1934 e se tratava de um padre, né, que se tornou bastante popular e que passou a incomodar a Igreja Católica, porque ele narrava coisas importantes, né, durante a homilia, né, que é aquele momento da missa em que o padre ele narra para os fiéis, né, as boas práticas, né, o que deve fazer ou não, e ele falava bastante sobre política, sobre a necessidade da sociedade se unir, né? Então a Igreja Católica começou a ficar incomodada com isso, porque ele criava realmente uma oposição muito forte, né, à Igreja Católica e aos governos locais, né? O Padre Cícero, ele acabou se tornando uma figura tão importante que ele foi prefeito de Juazeiro. Se não me engano, ele também chegou a ser o governador do Ceará durante um período, né? Mas a Igreja Católica ele queria excomungar ele, né, tirar ele da Igreja Católica, e muitos fiéis até hoje atribuem ao Padre Cícero um milagreiro, né, ou seja, que causou até milagres. Não é à toa que muitos devotos católicos da região do Nordeste acabam fazendo migrações para o Ceará, para a cidade de Juazeiro, para poder visitar, né, a região onde ele viveu. Bom, agora nós vamos para os movimentos sociais urbanos, ou seja, os que aconteceram nas regiões de cidade, de áreas urbanas dentro do Brasil. Primeiro deles, nós temos a Revolta da Vacina, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, entre 10 e 18 de novembro de 1904, né? E o que acontece, gente? Nesse período, o Rio de Janeiro estava sofrendo uma transformação muito grande, uma transformação urbana e sanitária, né? O prefeito Pereira Passos, ele foi responsável por uma transformação urbana muito grande, né? A criação e alargamento da Avenida Central, que é hoje a Avenida Rio Branco, né? Que vai da Cinelândia até a Praça Mauá, e também da abertura da atual Avenida Presidente Vargas, né? Que vai desde a Candelária, cruza a Avenida Rio Branco e vai até a Prefeitura do Rio de Janeiro, a sede da Prefeitura, né? Ali antes de virar para São Cristóvão, né? Então, essa construção, essas modificações também trouxeram uma implicação importante, já que o Pereira Passos e as autoridades federais deram poder, né, carta branca para que o médico Oswaldo Cruz, né, pudesse fazer uma transformação sanitária, que trouxesse mais saúde para a população, que sofria bastante com febre amarela, malária e outras doenças, né, varíola, né?
Então, ele acabou transformando a vacinação obrigatória, né, que foi uma lei, né? E muita parte da população foi contra essa vacinação obrigatória. Olha que engraçado, né? Ah, mais de um século atrás, né, você teve a população ali que era contra a vacinação. Só que era interessante porque a população acreditava que aquelas seringas enormes daquela época, né, desse tamanho, aquelas seringas de ferro, né, não é diferente de hoje em dia, né, um material descartável. Então achava que aquilo ali ia matar as pessoas, que doía. E tinha um outro problema, gente, porque a vacinação era obrigatória. Então as autoridades da saúde entravam com guardas, né, nacionais e locais, à força às vezes nas casas, já que eles não queriam abrir. E aí o problema, porque a vacina ela era ou no braço ou nas nádegas. Só que no braço, para a época, mostrar essa parte aqui do braço, do ombro de uma mulher, por exemplo, era uma desavença terrível, né? Então você estava vendo ali uma parte íntima da mulher, né? Assim como as nádegas. Então muitos dos homens eram contra essa atitude. E aí teve barricadas, a demolição de cortiços, né? Por autoridades, porque as casas eram muito lúgubres, né? Tinha uma situação de pouca ou nenhuma higiene, já que o banheiro muitas das vezes era dividido para todos os moradores locais. Quem quiser ainda na Praça 11 tem alguns restos desses cortiços ainda, claro, reformados, mas que a sua parte de fora ainda é semelhante à da época, né? Então foram quase 8 dias de revolta, né? Mais de uma semana aí, né? Onde teve barricadas, as pessoas tentavam evitar a entrada desses guardas, né, com as autoridades da saúde, fizeram barricadas nos bairros hoje conhecidos como Gamboa, perto do Morro da Conceição, naquele outro também, no bairro da Saúde, Santo Cristo, né, aquela região portuária ali do Rio de Janeiro, né, do centro do Rio. Vamos para o outro agora. Movimento urbano, foi a greve geral de 1917, né? Mais precisamente em julho de 1917, que aconteceu em São Paulo, principalmente, e em outras regiões também, mas a de São Paulo foi a maior, porque reuniu, né, uma grande parte dos trabalhadores, né? Aqui os números estão falando, ó, cerca de 40 mil trabalhadores participaram da greve, né? E o que foram as causas desse movimento? Os operários reivindicavam a proibição do trabalho de menores de 14 anos, o direito de associação, né, ou seja, criar sindicatos, né, e grupos que defendessem seus interesses, né, e o aumento de salários além da jornada de 8 horas. Na verdade, gente, isso aí são reclamações, né, que tiveram essas movimentações e só foram ser aceitas na década de 30 e 40 com o governo do Vargas, né, do Getúlio Vargas. Então essa movimentação foi bem interessante, porque são direitos básicos que a gente tem hoje como trabalhador, mas que na época não existiam. E teve muita influência de comunistas, né, de anarquistas, oriundos da Itália também, né, que tinham várias colônias em São Paulo. Então eles fizeram uma paralisação total, né, do comércio e da indústria. Eles conseguiram algumas modificações nas leis, né, principalmente o aumento do salário, mas outras questões não foram para frente e a greve acabou sendo abafada. Nós temos o movimento tenentista, né, tem esse nome porque foi o levante de tenentes, né, dos quartéis. O que são os tenentes? Os tenentes são uma patente, né, chamada de baixo oficialato, ou seja, são oficiais, né, ou seja, tem liderança dentro dos quartéis, né, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, mas que não são tão grandes oficiais como generais, coronéis e outros cargos. Então, essa camada média, né, das Forças Armadas era bastante intelectualizada também. Muitos deles estudavam, faziam faculdades, eram professores, médicos. Então eles começaram a ficar insatisfeitos com a situação social do Brasil e começaram a reivindicar mudanças políticas e sociais no Brasil, né? O levante deles aconteceu na década de 20, né, principalmente com a revolta dos 18 do Forte, né, que aconteceu ali no Forte de Copacabana, né, quem puder visitar algum dia tem ali no Forte de Copacabana, conta a história desse movimento, né, que ficou chamado de 18 do Forte, porque eles fizeram um levante desse forte, tomaram ele, só que as forças nacionais
acabaram matando e expulsando eles do forte. Então, os 18 decidiram marchar, né? Tá até essa foto aí em preto e branco. Decidiram marchar para poder tentar conter as forças, né, nacionais. Poxa, 18 soldados, né? O que aconteceu foi que todos foram mortos, tirando ali o Eduardo Gomes e o Siqueira Campos, né? Siqueira Campos, que vai dar nome à rua Siqueira Campos, né, onde teve a batalha final, né? E também vai dar o nome da estação, né, de metrô Siqueira Campos, em Copacabana. O Eduardo Gomes depois vai se envolver com a política, vai se envolver com a educação também. Se eu não me engano, acho que ele vai chegar a ser ministro da Educação, né, ou é secretário, eu não tenho certeza. Tá bom, gente? Mas o legal desse movimento, né, do tenentismo, foi que acabou acendendo, né, essa luta pelas reivindicações sociais, em que inclusive vai dar início depois à Coluna Prestes, né, liderada pelo Luiz Carlos Prestes, que era um comunista revolucionário que perseguiu pelo interior do Brasil, movimentando fazendeiros não, né, camponeses, né, pessoas mais pobres e miseráveis, instruindo elas sobre a necessidade de uma modificação social, política no país, né, que combateu, inclusive, algumas forças nacionais, e depois ele posteriormente foi perseguido, né, no governo do Vargas, já que ele era comunista, né. Por último, nós temos a Semana de Arte Moderna. É um movimento social? Sim. Por quê? Porque é um movimento de vanguarda, né, que ocorreu em 1922, né, numa semana ali, né, do dia 13 a 17 de setembro. O local, a sede, né, desse movimento foi em São Paulo, mas, né, acabou repassando para outras regiões do país. E qual era a causa dele? Era uma proposta de uma arte genuinamente brasileira, né, criticando a reprodução dos valores europeus. O que significa isso, gente? A arte, né, como na música, nas esculturas, nas pinturas, aqui no Brasil até então era muito influenciado, né, por obras internacionais, principalmente da Europa, né, do estilo barroco, do estilo renascentista, clássico, neoclássico. Então, a proposta desse grupo era pegar uma arte genuinamente brasileira, ou seja, trazendo, né, obras que, por exemplo, traziam a valorização aos grupos indígenas, né, que são o quê? Que são brasileiros de fato. São povos ali in natura, que já existiam aqui no Brasil antes da chegada desses europeus, né? Então, artistas como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Di Cavalcante, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Heitor Villa-Lobos vão trazer obras que vão trazer valores nacionais, né? Tem obras, por exemplo, clássicas como o Abaporu, né, uma pintura feita pela Tarsila do Amaral. Tem a Fábrica, né, que traz os trabalhadores pintados também que representa os trabalhadores brasileiros, né, bastante miscigenados e de cores de pele mais escura, né, demonstrando que a classe trabalhadora ela era bastante miserável e pobre ainda nesse momento. Tem o Heitor Villa-Lobos, né, que é um maestro maravilhoso que mistura música clássica trazendo elementos brasileiros, tambores indígenas, flautas indígenas, instrumentos realmente brasileiros, né, com batida que relembra o samba, o maxixe, que relembra o baião, né? Então é bem interessante, né? Tem uma obra dele, por exemplo, que mostra a representação de um café da manhã, né? Um elemento bastante brasileiro, né? Então os sons da sinfonia relembram uma chegada de um trem, né? Chegando numa estação. É bem interessante, né? Porque é uma arte genuinamente brasileira sem influência europeia. Beleza, gente? Então a gente percebe que esse movimento, né, teve bastante movimento social, né? Foi um período em que tiveram realmente oposições e críticas à política e aos governos locais do momento no Brasil, da Primeira República. Beleza, gente? Então vamos fechar a aula por aqui e a gente se vê numa próxima. Até mais.